Nesse canal, não importa quem você for, você é muito bem-vindo, ou bem-vinda, ou bem-vinde. Sei lá, mano. Cola na banca aí que é nóis. A videoaula de hoje é sobre um evento que aconteceu dentro da história dos Estados Unidos e que vai afetar diretamente o movimento LGBT no mundo inteiro, que é o incidente de Stonewall Ink. O que era Stonewall Ink? Era um pardieiro, por assim dizer, né? Não dá nem pra gente chamar de uma boate, não dá nem pra gente chamar de um bar. Era um botequinho sem vergonha, né, controlado pela máfia, mas que era um dos poucos espaços que a comunidade gay tinha para aproveitar, para curtir ali a noite em Nova York, no finalzinho da década de 60. Mas para a gente entender o conflito de Stonewall e perceber a importância disso dentro de uma conjuntura maior, vamos ter que ampliar as questões de tempo aí. Então vamos ver, 1969 é um momento de ebulição cultural, política, né? É o momento da contracultura, é o movimento onde surgem as manifestações pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, o surgimento dos Black Panthers, entre outros elementos aí. Vamos lá então. Por que surgiu esse movimento aí tão forte de contracultura nos Estados Unidos durante a década de 60? Para isso a gente tem que dar uns passos atrás e observar o que era esse ambiente lá no final da década de 40, passando pela década de 50. 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial e a partir daí os Estados Unidos vai começar a entrar numa onda de um conservadorismo muito esquisito, né? Não era meramente um conservadorismo político, mas muito mais um conservadorismo de costumes e que não fazia muito sentido para aquela sociedade de época, mas que ia justamente numa postura contrária a esse pensamento do pós-guerra. Tudo aquilo que representava pensamentos que eram contrários ao do que era considerado puramente americano começou a ser expurgado dentro dos Estados Unidos. Então, pensamentos ligados a correntes comunistas, a interferências de culturas estrangeiras, tudo isso vai começar a ser visto de uma forma bastante pejorativa dentro dos Estados Unidos. E dentro desse ambiente de exclusão de determinados grupos que estavam fora da padronização, né, que existia ali dentro dessa cultura americana, vai passar a ser visto com maus olhos. Nesse bolo todo vai começar a se olhar para a cultura homossexual. Não dá nem para a gente falar de uma cultura LGBT nesse momento aí, ou LGBTQ+, já não sei como é que tá a sigla aí, me perdoe, né? Mas vê, nesse momento mal dava para se falar de um movimento gay, né? Que é justamente o caso de Stonewall que a gente vai trabalhar hoje, né? Mas o que aconteceu? Todos os grupos não héteros passaram a ser vistos como algum tipo de perversão, né? Algum tipo de corrupção das tradições mais básicas da cultura americana. E dentro desse bolo aí, de uma série de manifestações de pensamento que são alternativas, que são diferentes daquela que era vista como puramente americana, vai passar a ser perseguido. Os homossexuais dentro desse bolo todo aí. Então, durante a década de 50, vai começar a surgir dentro dos Estados Unidos uma série de ações políticas de expurgo de núcleos de concentrações de homossexuais. Bares homossexuais vão ser fechados, vão ser multados, até que eles vão se extinguindo. Stonewall Ink era um desses sobreviventes que vai ter ali dentro de Nova York, né? E justamente
numa área bastante alternativa da cidade de Nova York, né? Uma cidade tão plural como Nova York ainda é hoje e já era lá na década de 1960. Né? Então, esse fechamento da cultura, essa pressão, vai fazer com que uma série de pessoas que inclusive trabalhavam dentro do governo, né? Funcionários públicos, né? Membros das Forças Armadas, passem a ser perseguidos e exonerados, demitidos, né, desligados de suas funções, o que vai levar uma série de pessoas que não eram heterossexuais a levar uma vida dupla, né, esconder a sua identidade de gênero, né, diante do meio social. Né, então, ter uma aparência heteroformativa, né, enquanto nas noites, quando possível ali, promoviam fugas, né, e se encontravam nesses bares, nessas boates, como Stonewall. Como eu disse, né, Stonewall era um pardierozinho ali controlado pela máfia, então já dá para imaginar que não era dos locais mais família possível que poderiam existir ali dentro dos Estados Unidos, mas era uma das poucas alternativas que existia para essa comunidade. Né? O bar ficava num subsolo, né, atrás de uma porta fechada com um visorzinho controlado por um leão de chácara que fazia a separação de quem poderia ou quem não poderia entrar dentro daquele espaço, evitando a presença de menores de idade, porque as batidas policiais eram extremamente frequentes. Dentro de um ambiente hostil como esse, que acontecia nos Estados Unidos, não só, mas pensa nos Estados Unidos, que é o foco que a gente está dando para observar o evento de Stonewall Ink. Né? Então, dentro desse ambiente, qualquer oportunidade de fechar um espaço desse acabava acontecendo. Então, perdão, o controle sobre quem frequentava esse tipo de espaço deveria ser bastante grande. A presença de um menor de idade poderia comprometer o próprio funcionamento do espaço. Né? Então, frequentemente apareciam batidas policiais, né, que iam a esses espaços, iam lá e fiscalizavam quem eram as pessoas que estavam ali, se existia consumo de produtos ilícitos, né, não apenas drogas ilícitas, mas mesmo álcool poderia ser uma razão de um fechamento desses espaços, por não ter a licença para comercializar bebidas alcoólicas ou cigarro, mesmo sendo drogas autorizadas, né, legalizadas. Né? Então, mesmo o consumo desse tipo de produtos poderia fechar um estabelecimento desse tipo. O que era Stonewall Ink? Era principalmente um espaço para se dançar. Né? Então, apesar de ser um espaço muito pequeno, como eu disse, uma boate no subsolo, que além do bar tinha essa pista de dança, então isso era um ponto aí um local de extravaso dessa população extremamente reprimida. Cara, você consegue imaginar que diante de uma repressão tão grande, onde a pessoa não pode ser o que ela é, onde ela não pode manifestar a própria identidade, isso vai acabar levando ali a uma reação, né? Então, esse ambiente bastante sujeito a batidas policiais, obviamente, né, vai acabar sendo também um ponto de corrupção. Afinal de contas, existe um interesse desses donos desses estabelecimentos de manter o seu negócio, porque existe um público carente de espaços como esse. Né? Então, eles vão tentar manter esse espaço funcionando para que esse público circulante conseguisse manter o espaço financeiramente. Então, a manutenção do espaço era uma necessidade. Cara, diante de uma situação como essa, obviamente vai aparecer no meio policiais corruptos que exigiam ali uma certa cobrança de subornos, né, para manter o local funcionando sob qualquer tipo de acusação, sob qualquer tipo de situação. Né? Por exemplo, né, esses espaços aí era comum que as batidas policiais fossem sempre acompanhadas de policiais femininas. Por que a presença de policiais femininas dentro desse bando? Para encontrar travestis, né? Pegar mulheres ou que aparentassem ser mulheres,
retirassem para um banheiro junto com policiais femininas que verificariam se essas mulheres eram realmente mulheres ou homens travestidos de mulheres, o que poderia gerar prisão. Sim, meu amigo, vestir-se de mulher, né? Se travestir poderia ser caso de prisão em Nova York na década de 1960. Eis que no dia 28 de junho de 1969, né, houve uma batida policial no Stonewall Inn. Né? Como eu disse, nada que não fosse muito regular, nada que não fosse muito esperado. Mas esse evento aí teve uma série de tropeços. Né? Primeiro, a quantidade de policiais ali presente era um número bastante pequeno. Né? E quando começaram a fazer a triagem inicial para tentar descobrir se tinha alguém ali em débito com a justiça, ou que estivesse utilizando alguma droga ilícita, ou que fosse um menor de idade, né? Então começou a se fazer a triagem, mas não tinha policiais suficiente para fazer essa triagem. Foi requisitado que viesse ali um reforço para esse espaço, só que acabou acontecendo uma demora na vinda dessas outras viaturas, o que foi ampliando a tensão dentro do espaço reduzido, né, com poucos policiais e um público gigantesco que já vinha sendo pressionado por muito tempo e estava numa situação extremamente constrangedora, temendo ser levado para uma delegacia, ser fotografado, ter a sua imagem divulgada em jornais, que isso acontecia pra caramba, e isso gerava consequências ali das pessoas poderem perder os seus empregos, né, acabarem se tornando párias sociais. Então toda a tensão ali foi se ampliando com esse atraso. Pois essa tensão ampliada fez com que os policiais que estavam ali começassem, durante a triagem, liberar pessoas, né? Permitisse com que aqueles que estavam limpos, não deviam nada, não tinham nada que os incriminasse, pudessem sair da boate Stonewall Inn. Né? Estranhamente, essas pessoas não foram embora. Assim que elas foram colocadas para fora da boate, elas foram parando na rua, o que começou a gerar um certo acúmulo de público dentro daquele espaço e começou a atrair mais pessoas. A tensão foi se ampliando, né? Porque a rua começou a ser tomada, e quando começou a chegar as outras viaturas, discussões começam a aparecer do porquê aquilo estava acontecendo, já que tanta gente estava sendo liberada, né? Não tinha porquê criar um fechamento ali do espaço. E começou a aparecer denúncias de suborno, né? Então, olha, não estão liberando porque os policiais não foram pagos, porque não deram a propina para esses policiais, então por isso estão criando esse tipo de situação, esse tipo de constrangimento àquelas pessoas. Diante dessa acusação de que a polícia era corrupta, que a polícia estava ali cobrando um suborno, aquele público em torno da boate começou a tirar moedas de 1 centavo na polícia. Cara, imagina o que você ser um policial e de repente tem gente jogando moeda, pequenos discos de metal em você. Cara, imagina o que isso deve gerar um certo incômodo, né? Para não dizer uma certa dor da pancada, dessa chuva de moeda em cima desses policiais. E os policiais reagiram violentamente? Não reagiram violentamente, justamente porque eram bem treinados. Né? O número de policiais diante da multidão que se formava era muito pequeno. Então, se os policiais começassem a reagir violentamente, certamente teriam começar a alvejar as pessoas. E a situação foi se tornando cada vez mais tensa, pediram novos reforços e a coisa começou a entornar. A coisa começou a ficar muito feia e chega ao ponto de os policiais serem sequestrados e trancados dentro da boate. As ruas serem tomadas, começaram a atacar fogo em lixo, jogar esse lixo incendiado dentro dos prédios em torno. Não havia água nos hidrantes, não tinha pressão suficiente para começar a apagar os incêndios. E a coisa ficou bastante feia. A imprensa chegou perto e outros grupos que estavam ligados tanto aos movimentos homossexuais quanto a outros movimentos de minoria vão começar a tomar as ruas. E o evento de Stonewall Inn durou 2 dias de conflito entre as pessoas que estavam ali ligadas ao ambiente e a polícia.
não é o consumo de drogas dentro do espaço, não é o fato do espaço ser controlado pela máfia ou qualquer coisa do gênero que vai gerar o problema dentro do espaço. O que gerou o conflito em Stonewall Inn foi a extrema repressão causada sobre esses grupos minoritários dentro de um momento onde o país inteiro estava bastante tenso. Então o conjunto de tensões que vão se avolumando dentro daquele espaço vão eclodir dentro de um ponto ínfimo na conjuntura de coisas que estava vivendo a cultura americana e vai virar ali um evento que vai tomar as ruas da cidade e vai se ampliar para o resto do país. Então, a partir daquele momento, uma série de manifestações vão começar a eclodir por todos os Estados Unidos e dali para o mundo, tomando conta das ruas, exigindo para que essas comunidades não fossem perseguidas, mostrando que elas não eram uma ameaça à vida cotidiana dessa população. A luta dessa nova minoria, que até então estava nas sombras, vai ganhar força ainda mais, como eu disse, é o momento da luta pelos direitos dos negros, é o momento do surgimento dos Black Panthers. Então, essas minorias diversas que estavam dentro desse mundo em ebulição vão começar a se levantar, começar a ganhar voz e que vai gerar um efeito cascata que a gente tem até hoje. Não é à toa que eu resolvi fazer esse vídeo hoje, apesar do evento de Stonewall ser muito bem um momento para ser trabalhado na semana que vem, muito mais próximo da data. Mas porque amanhã, dia 23 de junho, ocorrerá aqui na cidade de São Paulo a parada LGBTQ+, um momento ali de luta dessas comunidades para que tenham direitos básicos, para que sejam reconhecidos como cidadãos, nenhum privilégio. O que se pede ali é que seja reconhecido como uma pessoa como outra qualquer dentro da sociedade, que nada os diferencie dos outros, para que sejam reconhecidos meramente no seu direito de cidadania. É a negação do direito de cidadania que causou tanto o conflito de Stonewall quanto os conflitos que vão aparecer ali junto das comunidades negras e outras minorias dentro da sociedade americana. É a partir desse pensamento de que a cidadania é um direito de todos e que todo mundo deve ser reconhecido como um igual, é que essas manifestações ganham força e que devem receber todo o nosso apoio, de todo aquele que apoia a democracia, de todo aquele que apoia a cidadania, de todo aquele que entende que quem está a seu lado, partilhando da sociedade contigo, pode ser um completo desconhecido, ainda assim é alguém que merece o seu respeito e merece ter os mesmos direitos que você possui. Nada de julgar isso como um mimimi, nada de julgar isso como um falastronismo sem sentido. Isso é uma ação promovida por alguém que simplesmente quer ser considerado um ser humano. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo dar um descurtir. É gentil da sua parte assinar o canal. Essa é a prancheta do Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar pensando muito bem sobre os direitos das minorias.